Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de História da Igreja. E hoje eu estou falando aqui para vocês em uma aula gravada, porque exatamente no mesmo horário da aula de hoje está tendo um evento aqui na cidade. Os jovens combinaram de ir e eu e a minha esposa Luísa também vamos. Então, por isso, nós optamos em trazer essa aula gravada aqui para vocês hoje, para não ficarmos em branco nessa semana. E dando continuidade aos assuntos que já estávamos tratando nas aulas anteriores, nós já estamos bem avançados no nosso curso de História da Igreja. Nós estamos falando agora de História da Igreja no Brasil. E para falarmos de História da Igreja no Brasil, eu resolvi seguir a mesma ordem de temas que nós abordamos lá no meu seminário, Seminário Presbiteriano do Sul, nas aulas de História da Igreja Brasileira. Eu vou seguir exatamente a mesma sequência que nós seguimos lá no seminário, aqui na aula com vocês. Então vocês vão ter a oportunidade aí de trabalhar esses assuntos na mesma ordem que nós trabalhamos num seminário presbiteriano. E seguindo essa ordem, né, após falarmos aí sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, naturalmente falaremos a respeito do movimento ou da Igreja O Brasil para Cristo, que é um movimento aí bastante importante na história do evangelicalismo brasileiro. Ele se firmou aí, se consolidou como sendo uma das denominações mais tradicionais do pentecostalismo e talvez seja a primeira denominação genuinamente brasileira, fundada por brasileiros, a ser criada aqui no nosso país. E a gente vai falar sobre a influência que eles têm até mesmo nos dias de hoje. Vocês vão perceber ao final dessa aula que muito do que é realizado no evangelicalismo hoje no Brasil, principalmente em vertentes aí mais pentecostais, a gente vê que eles o fazem por influência da Igreja O Brasil para Cristo. Então é uma denominação bastante importante. Mas vamos lá para o que interessa, que é o assunto da nossa aula hoje. Bom, a origem se dá, né, no próprio contexto do pentecostalismo aqui no Brasil, lá em meados dos anos 50, um período em que os pentecostais estavam se expandindo com facilidade aqui no país. Nós temos o seu grande nome, né, o seu grande fundador, o missionário Manuel de Melo da Silva, nascido em Pernambuco em 1929. Ele se converteu ao pentecostalismo numa igreja das Assembleias de Deus, onde ele chegou ao cargo de diácono e depois passou a atuar como evangelista nas cruzadas nacionais de evangelização que eram muito famosas naquela época. Um movimento missionário que, por fim, deu origem à Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, que foi aquele assunto que nós vimos na aula anterior. Em 55, após ele relatar uma visão espiritual, onde Jesus supostamente teria dito para ele iniciar um movimento de evangelismo, cura e de reavivamento no país. Então, o missionário Manuel de Melo organiza um grupo e lança o início daquilo que seria a Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo. Assim surge a chamada OBPC, né, que é a sigla aí que resume o nome O Brasil para Cristo. E nasce dentro dessas tradições aí, né, da Assembleia de Deus e quadrangular. Então é um movimento que nasce com essas duas grandes influências, porém ele vai assumindo aí algumas características que são mais próprias do movimento em si, que são mais originais, por assim dizer. E ele tem uma forte identidade brasileira, porque ao contrário das Assembleias de Deus que vieram os missionários é, suecos, que na verdade eram ali americanizados, né? Eles eram suecos, mas viviam nos Estados Unidos e veio para o Brasil.
A mesma coisa foi com a Congregação do Brasil, né, que foi a primeira denominação pentecostal a vir para o Brasil. Veio com um missionário ítalo-americano, que é italiano, mas americanizado também, e vem para o Brasil e funda a congregação. A gente vê que a Brasil para Cristo ela nasce diferente dessas outras denominações pentecostais e também diferente. Peço licença para os irmãos, deixa eu só uma ligação aqui de um número. Provavelmente é fraude. Deixa eu bloquear agora sim, sem interrupções. Bom, diferente, né, das outras denominações, tanto pentecostais como tradicionais, a OBPC, o Brasil para Cristo, ela é fundada genuinamente por brasileiros. Então é um movimento com uma forte identidade brasileira. A gente tem os tradicionais, né, que eles vieram basicamente ou dos imigrantes americanos ou de imigrantes alemães, de outras nacionalidades, mas que trouxeram consigo as suas religiões. E quando vem aqueles missionários mesmos, de vertentes tradicionais, a gente vê que eles são americanos, eles são de outras nacionalidades e não pessoas ali genuinamente brasileiras começando uma igreja. Então, essa é uma característica e uma identidade muito próxima, muito própria, né, do o Brasil para Cristo, de ser uma igreja que é brasileira. Então é importante a gente colocar isso, porque a gente vai ver algumas características que eles têm, que existem, né, em outras denominações até os dias de hoje, que a gente vai ver que é bastante influência do Brasil para Cristo. Bom, eles começaram ali com Manuel de Melo, que foi o seu grande fundador, que abriu, né, ali em Pirituba, São Paulo, né, uma nova denominação. No começo eles nem chamavam Brasil para Cristo, eles tinham um outro nome, mas logo eles já mudaram para o Brasil para Cristo e foi esse nome que pegou e assim se espalhou por todo o país. Mas eles começaram através de construções de tendas, né? Eles armavam tendas e ali eles se reuniam debaixo delas e faziam aqueles cultos com cura divina, revelação, aqueles moveres todos muito da influência, né, recebida ali no contexto de Assembleia de Deus, de Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, o Manuel de Melo, né, o missionário aí que fundou o Brasil para Cristo, ele vem com essa veia bem pentecostal mesmo. E esses movimentos eles começam a ganhar certa notoriedade. Mas com essa notoriedade, obviamente, vem aí a perseguição. Tanto que em alguns casos, né, tendas deles foram derrubadas, foram queimadas e sempre por parte de pessoas que vêm de uma tradição católica, que não aceitavam, que não gostavam. Hoje, os evangélicos eles são aí uma parcela importante, né, da população brasileira. Ocupa aí uma porcentagem aí expressiva, tanto que elegem aí candidatos, né, deputados, senadores, talvez até presidente, né? O Bolsonaro, por exemplo, grande parte do eleitorado dele são de igrejas evangélicas. Então a gente vê que é um movimento que hoje está bem consolidado, tem o seu lugar, mas quando a gente volta lá para 1950, as coisas não eram assim tão preto no branco, né? Os evangélicos eles chegaram a ser 1% da população brasileira, ou seja, muito pouco se comparado com os católicos, principalmente falando de Brasil, que é conhecido aí como o país mais católico do mundo, por ter um contingente de católico muito alto. Então as perseguições aí contra o Brasil para Cristo eram naturais, assim como eram com outras denominações, né? Inclusive presbiterianos, né? Nós temos aí relatos de presbiterianos que foram perseguidos por católicos. No Seminário Presbiteriano do Sul, por exemplo, onde eu estudo, nós tivemos ali professores, ainda temos alguns, viu,
que chegaram a ver de perto, né, esse tipo de hostilidade por parte dos católicos. Já já é professor decano, né? Mas ele deu aula há muito tempo de teologia sistemática no Seminário Presbiteriano do Sul, né? O Oadi Salum, ele tem aquele livro Teologia Sistemática Reformada pela Cultura Cristã. Ele ele foi perseguido por católicos. Tem uma história que ele contava que durante a sua infância, né, a igreja que eles congregavam, ela foi atacada por católicos ali durante um culto e eles tiveram que sair às pressas porque eles vieram e tacaram fogo na igreja com as pessoas dentro. Então imagina como que era o cenário, a ponto mesmo de colocar fogo em templos protestantes com os protestantes dentro. Então as coisas com os católicos nos anos 50 eram bem mais acirradas. As crianças que eram filhos de evangélicos, né, nas escolas eram hostilizadas, sofriam bullying. Então, ser evangélico no Brasil, ali em meados dos anos 50, era algo complicado, diferente do que é hoje, né? Hoje é algo que as pessoas acham normal, né? Estão acostumadas, estão habituadas, porque muito desse terreno, né, aí já foi percorrido por irmãos nossos no passado. E um desses irmãos do passado que percorreram esse terreno enfrentando perseguições foram os pentecostais aí, principalmente aqui no caso da aula de hoje, né, o Movimento Brasil para Cristo. Eles sofreram com isso, inclusive, eles tiveram uma das suas principais tendas ali desmanchadas a mando da alta cúpula da Igreja Católica de São Paulo, que inclusive ali lideranças da Catedral da Sé. Então a gente vê que era algo que de fato incomodava bastante, não só as pessoas que eram católicas, mas até o clero da Igreja Católica aqui no Brasil. Então houve perseguições e a história está aí. A história não pode ser mudada, né? A gente vê que hoje as coisas melhoraram, né? Hoje se tem um respeito, mas nem sempre foi assim. Antigamente, protestantes, evangélicos no geral, eram motivos de chacota, de zombaria e até mesmo de ataques aí diretos, né? Como destruição de templos, queimando igrejas, como eu citei esse exemplo do Adi Salum, uma igreja presbiteriana sendo queimada. Então a gente vê que antigamente as coisas eram mais complicadas para você ser um evangélico no Brasil. E o Brasil, para Cristo, mesmo com todas essas perseguições, eles se consolidaram, eles cresceram e eles foram aí um movimento que foi bastante polêmico em sua época. Talvez seja estranho as polêmicas que eu vou levantar aqui agora, porque para nós isso não é polêmico, mas no Brasil de 1950, principalmente entre evangélicos, era algo bastante polêmico, que eram os meios inovadores que o missionário Manuel de Melo usou para expandir o movimento, pregar o evangelho. Então, ele usou aí meios que não eram considerados aí muito ortodoxos pelos evangélicos no Brasil. Peço licença para os irmãos me hidratar um pouco com uma garrafa bastante bonita, né? Então ele usou meios aí que para a época eram inovadores. E naquela época não se tinha ali televisão. O que tinha de meio de comunicação era jornal e rádio, principalmente rádio. Mas acontece que para os evangélicos daquela época, pelo menos a maioria deles, o rádio não era coisa de cristão, era algo imoral, não era um meio em que você pensava que os cristãos deveriam estar inseridos. Então, a igreja, o Brasil para Cristo, foi aí uma das pioneiras nesse quesito, porque inovaram aí com esse investimento em rádio ali na Rede Tupi, que era uma das rádios mais ouvidas no país. Eles tinham uma programação chamada A Voz do Brasil para Cristo. E essa programação ficou no ar por longas décadas, muitas e muitas décadas. Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse programa de rádio não existe mais.
porém ele ficou aí no ar por muitas e muitas décadas e talvez aqueles que são mais antigos até se lembrem desse programa por ser um dos primeiros. Ele teve a sua primeira transmissão em janeiro de 1956. Então ele ficou bastante popular em todo o Brasil. Seus programas foram reprisados até mesmo no exterior. Então é de uma relevância aí gigantesca. E isso foi revolucionário, né? Criou conexões, as igrejas se expandiram, né? Porque o rádio divulgava, e aí as pessoas ouviam e procuravam uma igreja que fosse o Brasil para Cristo mais perto da sua casa. Então ele usou aquilo que os evangélicos achavam ser uma ferramenta do diabo, uma ferramenta para disseminar tudo que não prestava, para pregar o evangelho, para fazer ali as suas programações, as suas orações. Eles faziam muitas orações por curas, né, por libertações. Então, assim foi crescendo a denominação. Em 1960, começou ali um movimento mais, digamos assim, cultural dentro do Brasil para Cristo. Eles começaram ali com a União Nacional de Mocidades Evangélicas, né, que era ligada à Igreja ao Brasil para Cristo, a organizar a famosa Marcha por Jesus, evento realizado, adivinha onde? No Vale do Anhangabaú, em São Paulo, uma região que é conhecida por sediar, por ser palco, né, para festas como Carnaval, é, shows pagões, né? Então a gente vê que essas praças que reuniam multidões para estas outras festas que as pessoas não via como ambientes para evangélicos, elas passaram a ser usadas por evangélicos para fazer uma festa deles, que é a Marcha para Jesus, que a partir dali dos anos 60, dos anos 70, começou a crescer, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas foi nos anos 90 em que essa marcha para Jesus tomou aí proporções nacionais, né? Que ela teve um boom. Mas, embora isso tenha acontecido depois, né? Essa grande popularização desse movimento, né? Principalmente ali com o Ministério do Renascer Praise, né? Que tem uma grande importância nessa história da Marcha para Jesus, a gente vê que aqueles que começaram esse movimento foram os jovens, a mocidade da igreja O Brasil para Cristo. Então, a gente vê que eles foram aí revolucionários em muitos sentidos e fizeram coisas que escandalizaram muitos evangélicos ali na época em que eles realizaram essas coisas, porque era impensável você usar um palco que era usado para sediar carnaval, tudo que é festa pagã, promíscua, para fazer algo de igreja, né? Algo para Deus, por assim dizer, né? Então era impensável você fazer isso, era quase que uma blasfêmia. Então quando eles fizeram isso, isso escandalizou muita gente, isso gerou muita repercussão negativa entre evangélicos, mas por outro lado teve também um efeito, um impacto muito grande. Então está aí na história, né? É importante a gente olhar e entender que muito disso que a gente vê hoje como Marcha para Jesus teve início aqui. Como presbiteriano que eu sou, né, eu particularmente não gosto muito desses movimentos, né? Eu acredito que há pouca mudança, né, em termos de conversões, de impacto, de transformação, de mudança de vida em relação a esses eventos, né, em termos de impacto prático, né? Eu vejo muito mais a glamorização do gospel, né? Promoção de shows, de nomes, de eventos, de bandas. E eu, particularmente, não sou muito fã da metodologia que eles usam, né? A teologia deles. Eu acredito que seja um tanto quanto defeituosa, né? Falta ali alguns aspectos importantes, né? Então,
eu tenho minhas ressalvas, mas são movimentos aí importantes, né? E talvez um movimento como esse, que não é perfeito, que tem sim os seus problemas, possa ter servido aí para muitas pessoas como um pontapé inicial aí para elas despertarem para o evangelho, despertarem para Deus. Eu falo isso por experiência própria, né? Porque Deus ele começou a trabalhar na minha vida quando eu estava numa denominação que não era tradicional, que não era presbiteriana, uma denominação que era pentecostal. E Deus não começou a trabalhar na minha vida quando eu fui para a presbiteriana. Tanto que quando eu fui para a presbiteriana eu já era convertido há muito tempo. A minha conversão se deu num movimento que hoje, teologicamente, eu tenho as minhas discordâncias, mas como eu falei, talvez movimentos assim sejam aí o pontapé inicial para Deus trabalhar na vida de alguém. Então, tem a sua importância sim, nós devemos respeitá-los, né? Embora a gente não concorde, eu não estou aqui incentivando ninguém a participar desse tipo de evento. Eu, na verdade, eu desincentivo você participar. Se você está aí animado para ir para uma marcha para Jesus, eu não acho que seja legal. Tenho eventos melhores para indicar para você, é só me procurar que eu vou ter o prazer de indicar. Mas, como eu falei, Deus ele trabalha onde ele quiser, o Espírito de Deus sopra onde quiser, e eu não tenho dúvida que Deus possa ter usado movimentos como esse para começar uma obra na vida de muitas pessoas, assim como ele usou um movimento que teologicamente eu discordo completamente, né? Hoje, para começar a trabalhar na minha vida. Então, Deus ele está além das nossas denominações, das nossas convenções. Então, Deus ele trabalha onde ele quer soberanamente, né? Nós como presbiterianos que somos, né? Calvinistas, nós dizemos que ao Senhor pertence a salvação. Então é isso. Eles também, né? O, eles, quando eu falo eles, estou falando da OBPC, o Brasil para Cristo, eles também são conhecidos aí por seus templos, as suas estruturas suntuosas, né? Eles cresceram rapidamente na cidade de São Paulo, principalmente, né, em áreas pobres, em áreas ali de trabalhadores operários. E eles começaram com cultos em praças públicas, estádios, grandes reuniões em tendas improvisadas. E na década de 70, eles inauguram algo que vai ser um marco na história do evangelicalismo brasileiro, o chamado Grande Templo da Pompeia. O que, que é o Grande Templo da Pompeia? É um galpão gigantesco que cabem ali mais de 10 mil pessoas, que foi considerado na época, né, pelo Brasil para Cristo, né, pelo movimento como um todo, como sendo o maior templo evangélico do mundo. O que eu não tenho certeza, né, teria que fazer uma pesquisa aí para ver se na época ali dos anos 70 realmente aquele templo, né, era de fato um templo que seria a maior igreja evangélica do mundo. Eu não tenho certeza, ainda tenho minhas dúvidas, né? Tem muitos templos aí mundo afora que são grandes, então a gente teria que ver isso certinho. Mas no Brasil, eu tenho certeza que na década de 70 não se tinha uma igreja evangélica tão grande quanto aquela ali da Pompeia, que era aquela Brasil para Cristo, com aquele galpão gigantesco que cabiam mais de 10 mil pessoas. Isso é capacidade para um estádio aí de um time de futebol regional, né? Uma Ponte Preta da vida, um Guarani da vida aqui da nossa região, né? Então, certamente esse foi um dos grandes marcos, né, na história do evangelicalismo brasileiro, por ser aí uma estrutura que fugia, né, dos padrões de igrejas evangélicas da época. Então, o Brasil para Cristo tinha aí uma influência muito grande a ponto de encher um templo com 10 mil pessoas. Inclusive, eles foram os primeiros a encherem mesmo as principais praças de São Paulo. Eu citei aqui que eles sofreram perseguição, né, por parte da Catedral da Sé. Aquela praça ali da Catedral da Sé, eles lotavam fazendo eventos.
Então tinha muita perseguição, sim. Muitos católicos que não gostavam, né, do movimento Brasil para Cristo. Então, por isso, ele foi um movimento aí que fez bastante barulho aqui no Brasil. E eles têm a sua importância também nesse cenário, né, até pela rivalidade com a Igreja Católica, a oposição que eles sofreram, né, eles têm na veia deles uma apologética muito grande, né, contra a adoração de imagens, de santos, de anjos. Então, muito daquele misticismo católico que nós temos no imaginário popular, né, muito disso foi combatido pelo movimento Brasil para Cristo em escala nacional, né, através de programas de rádio. Então, eles criticavam, eles falavam mal mesmo a respeito dos dogmas católicos. Eles falavam que é idolatria sim você adorar Maria, você fazer culto para Maria e tudo mais. Então, a gente vê que eles têm uma importância também histórica, né, nessa questão apologética com os católicos. Então, o movimento Brasil para Cristo, ele vem aí com, com essa certa relevância. E outra relevância, né, a gente tem que elogiar, apesar de toda a crítica, né, que a gente pode fazer, é um movimento pentecostal, a gente discorda. A Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo menos em suas confissões de fé, ela é uma igreja de linha mais cessacionista, ainda que tenhamos, né, alguns que são continuistas, né, não é uma igreja carismática, né? O continuismo de um tradicional é muito mais próximo de um cessacionismo do que de uma visão carismática a respeito dos dons, né? Então, a igreja presbiteriana tem esse posicionamento diferente. Mas o Brasil para Cristo, apesar, né, de toda essa diferença de ser uma igreja pentecostal, com essa ênfase em dons, com essa ênfase em cura, né? Sempre aquela coisa do espetáculo, né? O culto tem que ser um espetáculo, tem que haver cura, tem que haver profecia, Deus vai falar isso e aquilo. Eles têm também uma obra muito importante na questão social. Então, eles não se limitaram à construção de templos, né? Eles fizeram campanhas ali evangelísticas, urbanas e até mesmo campanhas rurais, né? Indo para os grandes agrestes aí do Brasil e muito trabalho aí com a sua juventude e não só para cura de doenças, para libertações espirituais, né? Tinha muitas expulsões de demônios nos cultos deles, mas também com a iniciativa de construir ali locais para reabilitação de viciados. Então, essa questão social com ex-viciados, usuários de drogas, vício em bebida, em nicotina, tudo isso, eles montaram, né, estruturas para apoiarem esse tipo de pessoa. Então, o Brasil para Cristo é uma igreja que também tem esse impacto social. Então a gente vê que eles fazem sim uma diferença na nossa sociedade como um todo, né? E após o missionário Manuel de Melo, né, deixar a direção da igreja no ano de 1986 e a sua morte ali em 1990, eles passaram ali por muitas lideranças, eles passaram por algumas dificuldades com a ascensão de movimentos neopentecostais que vão influenciar nas igrejas pentecostais aí mais, entre aspas, tradicionais, né? Nós estamos falando aqui de igrejas pentecostais de uma segunda onda de pentecostalismo no Brasil, né? Mas a gente vê que apesar dessa migração de membros deles para outras denominações, principalmente denominações neopentecostais, influências, influências internas do neopentecostalismo, hoje eles possuem milhares de igrejas espalhadas no Brasil e eles têm presença aí no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, Portugal, Estados Unidos, e eles têm aí uma missão de estarem presentes em todos os países aqui do continente americano. Eles querem ocupar toda a América com o Brasil para Cristo. Então eles investem em missões, eles plantam igrejas fora do país. Então é um ministério que não é mais nacional, mas está aí Brasil afora.
e ele tem essa ambição, né, de estar em mais países aqui da América, principalmente da América do Sul. Então, eles têm essa importância não só por ter sido um dos primeiros a usar os meios de telecomunicações, como o rádio, não só por terem construído um dos maiores templos religiosos da época, e nem pelos eventos ali de jovens, como Marcha para Jesus, que arrastaram aí dezenas de milhares de jovens. Eles também tiveram aí uma influência muito grande, né, em relação à criação de outras denominações, né? A gente vai ver que muitas igrejas vão vir dessas vertentes. Então a gente vai ver que essas igrejas que a gente está tratando aqui nas aulas de hoje são basicamente as igrejas que vão dar origem às outras igrejas que vão surgir na história próxima do evangelicalismo brasileiro, né? Então, são basicamente as primeiras, né, de onde saem todas as demais. Então, naturalmente, isso acontece, né, com aqueles que são pioneiros e o movimento O Brasil para Cristo, ele fica aí marcado como sendo o primeiro genuinamente brasileiro, né? Fundado ali por um brasileiro, o missionário Manuel de Melo e Silva. E, como eu falei, ele teve sua passagem pela Assembleia de Deus, ele foi diácono, foi evangelista. Depois ele foi para a Igreja do Evangelho Quadrangular, onde ele foi pastor e foi um dos fundadores, inclusive, da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Brasil. Aí ele sai do movimento para seguir aquilo que teria sido uma visão dele, que mais tarde ele vai dizer que essa visão ele já tinha tido lá na infância, né? Então, há pessoas que dizem que ele recebeu na época, depois tem essa história de que não, ele disse isso naquela época, mas na verdade ele recebeu essa revelação durante a sua infância. Mas fato é que ele resolve criar uma nova denominação e assim nasce o Brasil para Cristo. O missionário Manuel de Melo ganha renome em todo o Brasil, inclusive ele é o primeiro pastor evangélico a estampar uma capa da revista Veja. Ele também foi parar em revistas internacionais, né? Tivemos aí a revista Times, lá dos Estados Unidos, fazendo matéria a respeito do Brasil para Cristo, a respeito do Manuel de Mello. Então, a gente vê que, de fato, ele se tornou aí a grande figura, o grande nome do movimento. E eu acho que até hoje a gente ainda não teve nenhum outro nome assim dentro do movimento Brasil para Cristo que fosse tão grande quanto foi o nome do Manuel de Mello. Então, ele é a grande figura do movimento e o movimento até hoje ele se manteve bastante fiel às suas origens, né? Eles continuam aí como uma igreja que tem aquela mesma visão de seu fundador. Uma igreja que é missionária, que procura plantar igrejas, se expandir e trazendo sempre aquela ênfase no espetáculo, né? Aquele culto com curas, com libertações, com aquelas manifestações de possessões demoníacas. Então, aquilo tudo que nós estamos acostumados a ver nesses movimentos que seguem uma linha mais pentecostal. Então, independente das nossas diferenças, né? Nós devemos respeitar, né, esses nossos irmãos e embora seja um movimento que eu particularmente acho que deva ainda amadurecer muito, eu acredito que está amadurecendo, viu? Eles criaram institutos ali teológicos para estudar teologia, inclusive um fato curioso, né? É, pastores do Brasil para Cristo são chamados de reverendos. Olha só, tem muitos pastores no movimento Brasil para Cristo que colocam, né, esse termo reverendo à frente do seu nome, que é um título acadêmico que, via de regra, geralmente é utilizado por pastores de linha mais tradicional, até porque eles são teólogos por formação, eles estudam, eles vão para seminários, se formam e reverendo ele não é um título como missionário, pastor, né? Ele é um título que é acadêmico, não é algo religioso, né, por assim dizer.
e curiosamente na Brasil para Cristo eles usam, né, esse termo, algumas pessoas. Eu estava dando uma pesquisada, né, pelo menos lá na lista que eles colocam de presidentes que já passaram pela igreja, eles colocam lá, Reverendo Manuel de Melo e Silva, Reverendo fulano de tal. Então eu achei interessante, né, essa informação, porque geralmente isso é mais comum em igrejas de linha tradicional. E a Igreja o Brasil para Cristo, ela vem como esse movimento, né, que vai se opor ao catolicismo romano, à questão da idolatria e também ao que eles chamam de frieza das igrejas tradicionais por não terem essa ênfase no espetáculo, nas curas divinas, enfim. Então é uma igreja que nasce, né, com essa veia do pentecostalismo mesmo dos anos 50. Então ela tem a sua importância, por isso estamos tratando dela aqui na aula de hoje, que vai te servir também como preparativo para a próxima aula, onde continuaremos a falar de evangelicalismo brasileiro, falar aí das histórias das igrejas pentecostais, e a gente vai falar sobre mais uma outra denominação pentecostal. E na aula seguinte a gente vai falar sobre a influência, né, desses movimentos pentecostais em igrejas de linha tradicional, porque isso também existe. E é isso, meus irmãos. Agradeço aqueles que nos acompanharam até aqui. Deus abençoe a sua vida. E eu espero você nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, na semana que vem, para darmos continuidade ao nosso curso de História da Igreja. Deus abençoe a sua vida.